Estaremos realizando nesta noite o culto de abertura da campanha de missões estaduais 2020. Sabemos que missões nasceu no coração de Deus. Deus tinha apenas um filho e fez dele o maior missionário. Nós nos tornamos filhos de Deus através de adoção. Então, irmãos, devemos ter missões em nosso DNA. Se nós ainda estamos aqui neste mundo, é porque o plano de Deus ainda não terminou em nossas vidas. Então, qual é a nossa missão? A nossa missão é promover o reino de Deus, promover missões. Peço que fechem seus olhos e oremos ao Senhor. Soberano Deus que está nos céus, graças te damos, Senhor Deus, por estarmos na tua presença. Seja conosco, Senhor Deus, neste culto, Senhor, de adoração ao teu santo nome. Porque só tu, Senhor Deus, és digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Obrigado, ó Deus, pelo teu imenso amor por cada um de nós. Seja conosco, ó Deus. Nos ajuda a te servir melhor. Nos ajuda a fazer missões. Para isso nós fomos salvos, Senhor Deus. Muito obrigado, ó Deus, por tão grande dádiva. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Neste momento, irmãos, vamos louvar o Senhor, cantando o hino de número 25, do nosso cantor cristão. Irmãos que abram suas Bíblias na primeira epístola de João, capítulo 4, versos 9 a 11. Nos diz assim a palavra de Deus: nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por meio dele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação dos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, assim nós também devemos amar uns aos outros. Teremos um momento de adoração com o cântico
ousado amor de Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Yeah. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba
Irmãos, assistiremos um pequeno vídeo sobre o trabalho do nosso querido missionário, pastor Cleiton. Ele é bem conhecido pelo YouTube como o mestre da bola. E logo após, estaremos ouvindo uma inspiração musical pelo diácono irmão Edson. Nós estamos trabalhando hoje na área de projetos especiais, na área de Ministério de Esportes. A campanha de missões desse ano tem como tema Sim, eu creio. Em meio a tanta dificuldade e situações contrárias que nós estamos vivendo, nós precisamos fazer utilização dessa palavra e colocá-la em prática, porque são tempos difíceis, mas a gente precisa acreditar na ação poderosa de Deus por meio do seu Espírito Santo em nosso tempo. Sim, eu creio, sim, eu acredito que Deus pode sim mudar o rumo da história dos batistas fluminenses nesse tempo que nós estamos vivendo. Deus abençoe você, um grande abraço e estaremos aí juntos promovendo a campanha de missões estaduais do ano de 2020. Um grande abraço, tchau, tchau. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garante vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. Foi tão triste ver no teu olhar a dor que ali sentias. Como troca por tão grande amor, te cravaram numa cruz. Ninguém mais poderia, além de ti, perdoar os meus pecados. Com autoridade garantir vida eterna e paz. Mas a cruz não conseguiu vencer o autor da minha vida. Aleluia, Cristo reviveu e entre nós vive outra vez. Novamente eu posso adorar
em espírito e em verdade. Declarar de novo meu amor a Jesus, meu Rei, meu Salvador. A irmã Solange estará orando por missões estaduais e pelos nossos queridos missionários. Boa noite, irmãos. Nós vamos estar orando pelos missionários, por missões estaduais, por nossas vidas também, pela nossa igreja, que é uma igreja que ama missões, que trabalha por missões o ano todo. Oremos. Soberano Deus, na Tua presença estamos e queremos Te agradecer, Senhor Deus, por cada vida que tem Te louvado e Te exaltado. Neste momento, Senhor Deus, queremos falar dos missionários espalhados, Senhor Deus, no nosso Rio de Janeiro, que cada missionário, Senhor Deus, possa sentir o Teu cuidado, Senhor Deus. Os missionários em campanha estadual necessita, Senhor Deus, da Sua infinita misericórdia, Pai. Necessita do conhecimento da Tua palavra, necessita, Senhor Deus, de livramentos, Senhor Deus. Nós queremos, Senhor Deus, pedir que o Senhor possa estar abençoando cada família dos missionários, Senhor Deus. O Senhor sabe o que cada um deles precisa, Senhor Deus. O Senhor conhece cada vida de uma forma muito grandiosa e especial, Pai. Cuida, Senhor Deus, dos seus missionários, Senhor Deus, espalhados nos 4 cantos do Rio de Janeiro, Senhor Deus. Que cada missionário possa receber todos o que eles precisam, Pai de amor, para falar do Teu amor, para falar da Tua infinita misericórdia, as pessoas que estão sedentas, Senhor Deus, da Tua palavra, pessoas que necessitam muito, Senhor Deus, ouvir de Jesus e ainda não ouviram, Pai. Abençoa, Senhor Deus, a Tua igreja, cada servo Teu que tem congregado nesta igreja, que possam ter em mente, Senhor Deus, a importância de missões, missões que nasceu no coração do nosso Deus e que precisa ser também, Senhor Deus, algo que possa estar também em nossos corações, que possamos trabalhar em missões, pensando somente, Senhor Deus, em Te exaltar, em Te engrandecer, Pai. Que a Tua igreja possa sentir, Senhor Deus, a necessidade de Te adorar, de Te exaltar através do trabalho de missões, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor Deus, pelo missionário que estará falando, pelo missionário que estará pregando nesta noite. Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, os missionários. Abençoa em especial esse missionário que foi convidado, Pai de amor, e sua família também, a sua igreja e todo o trabalho que ele tem realizado, Pai. Nós Te pedimos essas coisas e já Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora, irmãos, vamos conhecer o nosso tema, a nossa divisa, e vamos assistir o hino oficial da campanha de missões estaduais 2020. E logo após, estarei orando, passando a palavra ao através de Jesus Cristo e reina lá no céu, onde estarei quando isso aqui passar. É o Deus do impossível, autor da salvação, quem me convoca a trabalhar. É dele a garantia que a palavra em minha vida, em seu agir quem impedirá. Descansar, eu creio em Teu poder, que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio na Tua graça.
tua graça que liberta do pecado. Sim, eu creio na tua graça que liberta do pecado. Eu creio que tuas asas, sim, eu posso descansar. Eu creio em teu poder que transforma e capacita. Meu Deus pode agir em mim. Eu creio sim. Eu creio sim. Soberano Deus que está nos céus, obrigada, Senhor, por esses momentos que passamos na Tua presença, prestando culto ao Teu nome, ó Altíssimo. Obrigada, Pai, porque Tu nos deste a mais essa oportunidade de estarmos no Teu santuário, louvando o Teu nome. Nós não temos palavras, Senhor, para Te agradecer pelo Teu imenso amor por cada um de nós, que nós possamos a cada dia estar trabalhando na Tua seara, seja com o restante do culto, seja com o mensageiro desta noite. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, membros da Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho. Eu sou o pastor Cleiton Cândido, missionário voluntário de missões estaduais, trabalho com projetos especiais e na minha área eu trabalho com o Ministério de Esportes. Trago um abraço de missões estaduais da Convenção Batista Fluminense, do pastor Daniel, que é o nosso líder ali na Convenção Batista Fluminense, que tem abençoado a nossa vida, oportunizando a gente a poder realizar o trabalho missionário do campo fluminense. Nós vamos dar início à palavra de hoje, nós vamos dar início àquilo que nós vamos refletir. Eu quero falar com você sobre a campanha. O tema da campanha de missões estaduais do ano de 2020 é Sim, eu creio. E o tema que eu quero abordar com você nessa noite é Sim, eu creio. Sim, eu creio que apesar da tempestade. Vamos ler o texto que se encontra em Atos, capítulo 27, de 27 a 44. Atos, capítulo 27, de 27 a 44. Leamos todos. Quando chegou a 14ª noite, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, os marinheiros pressentiram que se aproximava de alguma terra, e lançando a sonda, viram que a profundidade era de 36 metros. Passando um pouco mais adiante, tornando a lançar a sonda, viram que a profundidade era de 27 metros. E receosos de que fossem atirados contra lugares rochosos, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que rompesse o dia. Nisso, os marinheiros tentaram escapar do navio, arriaram um bote no mar e, a pretexto de que iam largar as cordas da proa, Paulo disse ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vocês não poderão se salvar. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se, enquanto amanhecia. Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que, esperando, vocês estão sem comer, não tendo provado nada. Por isso, peço que comam alguma coisa, pois disso depende a sobrevivência de vocês, porque nenhum de vocês perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, pegando um pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de o partir, começou a comer. Todos ficaram mais animados e se puseram também a comer.
estavam no navio 266 pessoas ao todo. Refeitos com a comida, aliviaram o navio jogando o trigo no mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada onde havia uma praia. Então consultaram entre si se não poderiam encalhar ali o navio. Cortando os cabos das âncoras, deixaram que ficasse no mar, soltando também as amarras do leme, e lançando as velas de proa ao vento, dirigiram-se à praia, dando porém no lugar onde suas correntes se encontravam. Encalharam ali o navio, e a popa e a proa encravou e ficou imóvel, mas a popa se despedaçava pela violência das ondas. O parecer dos soldados era que os presos deveriam ser mortos, para que nenhum deles fugisse nadando. Mas o centurião, querendo salvar a vida de Paulo, impediu de fazer isso e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Vamos orar? Pedir a Deus que abençoe a palavra dele. São muitas coisas que estão acontecendo aqui. Eu não tenho local para poder preparar. Assim, podia estar fazendo lá no meu quarto, lá embaixo. Mas mesmo assim o som seria complicado, e eu quero dizer para você que, independente das circunstâncias que estão aqui à volta, é um lugar aberto, eu quero pedir para você se conectar com a palavra, se conectar com aquilo que Deus vai falar ao seu coração nessa noite. Por isso que nós vamos pedir ao Espírito Santo de Deus que Ele fale ao seu coração, que Ele fale com você por meio da palavra do Senhor. Feche seus olhos e oremos ao Senhor. Meu Senhor, nós estamos aqui para falar da Tua palavra, nós estamos aqui para falar do Teu amor. E nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos visite nessa noite. Pedimos ao Senhor que essa palavra chegue aos corações. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a quem estiver ouvindo essas palavras. Se for crente em Jesus, que eles continuem firmes na rocha. Se eles não forem crentes em Jesus, que o Senhor, por meio do Espírito, convença do pecado, da justiça e do juízo. Que o Senhor abençoe a sua palavra e que possamos nessa noite fazer menção dessa palavra e também ouvir e praticá-la e glorificar o Senhor com os ensinamentos da mesma. Em nome de Jesus que eu te oro e te agradeço. Amém. Muito bem, meus irmãos. Segundo o pastor Hernandes Dias Lopes, as tempestades elas são inevitáveis, elas são inesperadas, inadministráveis e elas são pedagógicas. E eu percebo que o apóstolo Paulo, ele estava querendo dar um alerta para aqueles homens, pelo que eles iriam passar naquele momento. Eles iriam passar por muitas circunstâncias complicadas. E o apóstolo Paulo fala para eles que aquela viagem poderia acarretar risco de vida e risco da carga que eles estavam levando naquele momento. Entretanto, não foi dado crédito ao apóstolo Paulo. Paulo havia feito muitas viagens missionárias e aquele momento estava próximo ao inverno. E Paulo sabia muito bem que as navegações durante o inverno seriam muito difíceis. Com isso, um tufão leva o barco com violência para uma ilha chamada Cauda, e ali o barco fica meio que ancorado ali, preso de alguma maneira, e fizeram todos os procedimentos para que eles pudessem sair daquela região. Fizeram aquela ilhota, parece que atrapalhou bastante ali o caminho deles. O barco ficou complicado, ficou uma situação insustentável para eles, que eles não sabiam nem mais que eram dia e noite. E no começo do texto do capítulo 27, no verso 27, eles falam ali que há 14 dias eles estão lutando ali contra toda aquela circunstância, aquela situação que eles estão vivenciando. E o interessante para a gente pensar também é que, apesar de jogarem a carga fora, apesar
de toda aquela situação complicada que eles estavam vivendo, Paulo dá uma palavra para eles. Paulo fala que o Deus que ele serve falou para ele que nenhuma vida se perderia. Que eles precisavam simplesmente ter coragem, dizendo que eles precisavam continuar ali a vida deles. O barco teria prejuízo, mas que a vida deles seriam poupadas. Paulo fala para eles: sim, senhores, eu creio sim que nós vamos sair dessa situação. E Paulo, de uma maneira muito espetacular, apesar de ter avisado, apesar de estar passando por toda aquela circunstância, ele sabia que aquilo ali poderia fortalecer aquelas pessoas, e aquela circunstância da tempestade era uma oportunidade para que aqueles homens que estavam naquele barco ali poderiam conhecer o Jesus que Paulo seguia. A primeira coisa que nós aprendemos aqui é que as tempestades, elas existem. E no verso 27, do verso 27 ao verso 29, nós podemos perceber aqui que esses homens estavam ali há bastante tempo no mar. Esses homens aqui perceberam que à meia-noite havia uma oportunidade de baixar ali a âncora e ter um pouco de paz para saber o que deveria ser feito. O que a gente pode aprender com isso? Às vezes as lutas são tão intensas que a gente fica no meio do furacão, que a gente não consegue baixar as âncoras, que a gente não consegue descansar, que a gente não consegue parar para pensar qual vai ser o próximo passo. Continua no verso 28, uma coisa para a gente pensar também: as sondas. As sondas eram colocadas ali para você ancorar o barco, para você saber a profundidade. As sondas eram colocadas ali para a gente saber se eles estavam mais próximos da praia. Você percebe que eles falam que estão com 30 e poucos metros antes, depois eles falam que são 26. As sondas serviam para fazer esse tipo de medida. E cada vez que eles estivessem mais próximos da praia, a profundidade ela seria menor. Ela iria diminuindo. E o que a gente pode aprender com isso também? Que nós precisamos ancorar. Que nós, às vezes, precisamos sair desse turbilhão. Que as tempestades que a vida promove para mim e para você, elas atrapalham a gente a tomar algum tipo de decisão. E a terceira parte, no verso 29, eles ancoraram. Eles estavam receosos. E o que eu aprendo com isso? Primeiro, que havia uma luta muito grande, a tempestade era muito grande, eles ficavam dia e noite ali, sem saber se era dia, sem saber se era noite. E quando chega a meia-noite, eles percebem que existe uma oportunidade de ancorar, eles lançam a sonda, eles ancoram, mas eles ficam receosos. Bom, vamos por parte. Em meio à tempestade, em meio ao turbilhão, a gente precisa parar para a gente fazer a avaliação para lançar a sonda. E aí eu penso que uma coisa pode ajudar a gente nesse momento, como aqueles homens. A gente vai ficar receoso, sim, mas a gente precisa acreditar que Deus vai agir. E o que esses homens estavam fazendo naquele momento era ancorar. Eles precisavam ali parar e orar para que eles pudessem tomar uma direção. Estava batendo muito. Era aproximadamente meia-noite. E, assim, eu nunca vivi no mar, eu não sei qual é a situação, mas eu acho que a situação que Paulo relata aqui era uma situação muito complicada. E o que eu percebo que isso pode ajudar a mim e pode ajudar você nesse momento? No meio dessa tempestade, no meio dessa situação, no meio dessa circunstância, a gente precisa tentar ancorar, jogar a sonda para saber mais ou menos como é que está a situação, e ainda que de maneira receosa, ainda que de maneira complicada que as coisas estejam, a gente precisa parar para que a gente possa pedir a direção de Deus. O primeiro ponto dessa mensagem eu quero dizer para você é que as tempestades, elas existem, mas a gente precisa, no meio da tempestade, tentar parar para pegar a direção de Deus, conforme esses homens fizeram aqui à meia-noite. Eles lançaram ali as âncoras, lançaram as sondas, souberam mais ou menos onde estava, e ainda que de maneira receosa, eles pararam ali. E eu acredito que a aplicação para a gente nesse momento é para a gente orar no meio da tempestade. Lança a sonda, ora, e vamos saber qual é o próximo passo.
A segunda coisa que eu entendo desse texto, que vai do verso 31 ao verso 32, é que a gente não pode pular fora do barco. Nós não podemos pular fora do barco. Paulo fala com o centurião que existe uma condição para que todos fossem salvos. Paulo mostra para aquelas pessoas que é necessário que a gente precisa continuar. A Bíblia fala em Lucas capítulo 9, versículo de número 62, que quem tem posto a mão no arado não pode mais voltar atrás. Eles não poderiam mais voltar atrás. E tinha uns engraçadinhos de plantão ali querendo fugir, sair fora do barco. E eu percebo que a gente precisa continuar. Paulo incentiva. Não faça isso, cara. Vamos continuar. Vamos prosseguir. Porque eu garanto para vocês que se todos nós continuarmos, Deus ele vai preservar a vida de todos. Então, uma coisa que a gente pode aprender com esse texto, que pode nos ajudar, é que a tempestade está difícil, a tempestade é complicada, mas a gente não pode, de maneira nenhuma, pular fora do barco. Tá bom? Então, vamos ficar atento a isso. As coisas estão muito complicadas para a nossa vida. Mas eu digo para você, não desacredite no Senhor, não desacredite naquilo que Ele pode fazer na minha vida e na sua vida. A terceira coisa que eu aprendo com esse texto é que seguir as orientações é preciso. Do verso 33 ao verso de número 41, nós vemos ali Paulo dando orientações para que tudo transcorresse da melhor maneira possível para aqueles homens. Paulo, ele mostra para que aqueles homens pudessem continuar enfrentando a tempestade, coisas precisavam ser realizadas. Eles precisavam comer. Eles precisavam de uma palavra de encorajamento. Eles precisavam acreditar em Deus. E Paulo faz isso. Paulo mostra para aqueles homens, orienta, nós precisamos comer. Eu percebo que vocês há muito tempo não comem. Mas vamos comer. Fiquem firmes, porque nenhum de vocês serão mortos. Paulo, ao partir o pão ali, demonstra a sua fé. Então eu acredito muito que quando Paulo coloca essas três coisas ali para aqueles homens, aí o texto relata que eles ficaram mais animados quando nós temos uma palavra em meio a uma tempestade. Para as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a se fortalecer também, elas estão à nossa volta. Quando a gente demonstra para essas pessoas que nós estamos na tempestade junto com elas, quando damos palavras como essas, a gente ajuda essas pessoas a continuarem a sua caminhada em meio a uma tempestade. Uma coisa que a gente precisa entender também, que a nossa vida, ela não vai parar por causa da tempestade. As coisas vão continuar, a tempestade está ali acontecendo, aqui estão os seus problemas, aqui está tudo que você tem que fazer, aqui estão as suas contas para serem pagas. A vida ela vai continuar da mesma forma. E a gente precisa seguir as orientações para que a gente continue fazendo as coisas da maneira certa. E aí, quando a gente começa a perceber isso no meio da tempestade, eles são animados, aqueles homens começam a ser animados, e aí qual é o procedimento agora? O procedimento é o seguinte: nós precisamos aí agora trabalhar, nós precisamos continuar fazendo o que tem que ser feito, vamos içar a vela, vamos cortar as cordas, porque a gente avistou a praia. E quando a gente começa a entender tudo isso, a gente começa a arrumar a solução para os problemas. E aí a gente percebe que Paulo também ele fala uma coisa muito bacana para aqueles homens. Eles são encorajados e eles começam a tomar decisões. Eles começam a ver que eles precisam fazer algo em meio à tempestade para que eles possam se mover e não morrer ali no meio daquela tempestade. O barco encalha, o barco encalha de frente e a traseira fica solta. O texto fala que as ondas começam a bater violentamente na popa e o barco se parte. E aí quando o barco se parte, se a gente não tomar uma decisão, se a gente não seguir a orientação, existe uma grande probabilidade de a gente afundar junto com o barco. E é muito legal quando a gente pensa e olha e traz isso para uma prática de vida nossa, faz com que a gente se mobilize cada vez mais para que a gente não
não fique numa situação passiva. Aqueles homens não estavam numa situação favorável. E eles precisavam enfrentar aquela circunstância. Mas nesse momento a solução começa a aparecer. Nesse momento eles olham para a ilha. O barco está partido. A onda bate violentamente na polpa do barco, na parte traseira. O barco se parte. A ilha está ali. Então existe uma ordem do centurião. Se joguem ao mar. E eu acho que um negócio interessante, a gente começa a pensar aí. Se joguem ao mar. Se joguem ao mar, peguem os seus botes salva-vidas. Porque se a gente quiser se salvar, a gente vai ter que pegar os destroços. A gente vai ter que pegar a parte do barco aí e nadando até a praia. Quem sabe nadar, por favor, faça isso. Mas quem não sabe se nadar, se apegue aos destroços da ilha, do barco e siga em direção à ilha, se não me engano é a ilha de Malta. Eu posso pensar aqui com você nesse momento que às vezes temos que nos jogar na tempestade para ver no que vai dar. Às vezes, se a gente ficar dentro do barco, nós vamos afundar junto com o barco. Ficar tentando administrar as coisas sem uma solução prática não vai resolver. É necessário saber o que nós temos que fazer. E ali foi dada uma ordem. E eu acredito muito que aquela ordem que foi dada para o apóstolo Paulo, do centurião, para que todos se jogassem ao mar. Eu quero fazer uma análise. Dentro da tempestade, o nosso conhecimento da Bíblia, a nossa fé cristã, a nossa condição de crentes em Jesus vai nos ajudar, vai nos levar até a ilha. Então, cada destroço do navio, aquilo era um bote salva-vida para que aqueles homens pudessem ir até a praia. Eu entendo que nós estamos numa tempestade. E eu acredito muito que Deus tem deixado para a gente, Deus tem falado para mim e para você algumas coisas do tipo, vamos nos jogar na tempestade, vamos acreditar naquilo que Deus tem feito por meio da sua palavra, ao longo da história da humanidade, pela Bíblia, e porque eu percebo pela fé que nós vamos chegar até aquela ilha ali. A palavra de Deus, eu quero fazer uma comparação, que são esses botes salva-vidas ali, o navio, né? Quando aquele navio ele se despedaça em muitas partes ali, as pessoas se apegam àqueles pedaços de navio, elas vão conseguir chegar até a ilha. O quarto ponto importante para a gente entender nessa noite é que Deus cuida de tudo. Deus está cuidando de tudo. O verso 42 ou verso 43 expressa um pouco disso para a gente. É que nesse ponto os soldados queriam matar todos os prisioneiros. Por que os soldados queriam matar todos os prisioneiros? Porque na lei romana o soldado era responsável pela vida dos prisioneiros. E se o prisioneiro fugisse ou acontecesse alguma coisa com o prisioneiro, o soldado seria o responsável e pagaria com a sua vida por esse prisioneiro. Então por isso que aquele momento ali estava acontecendo. Mas a gente precisa pensar um pouco além disso, a gente precisa entender um pouco mais por que o centurião não permitiu que tal coisa acontecesse. Vamos analisar desde o princípio que Paulo ele começa a falar sobre a importância de não viajar naquele momento devido às situações climáticas e o inverno. E então Paulo vem discorrendo tudo isso. Paulo vem encorajando esses homens, Paulo ensina para esses homens sobre fé, Paulo vem mostrando para eles a importância de se alimentar e vem falando várias coisas para esses homens. Paulo começa a ter credibilidade. Quem tem credibilidade tem uma mensagem. Essa mensagem pode ter feito morada no coração, principalmente desse centurião. O que eu quero dizer para você? A importância do nosso testemunho. A importância da gente dar um bom testemunho. Paulo tinha dado um bom testemunho. E quando a gente dá um bom testemunho, quando a gente é contundente naquilo que a gente está fazendo para a glória de Deus, a gente percebe que a gente começa a mobilizar outras pessoas. E aquele centurião, no meu ponto de vista, a Bíblia não fala depois que ele se converteu, eu não tenho um relato sobre isso,
Mas o que me parece é que aquele centurião estava ali focado na vida de Paulo. Paulo começou a mostrar para aquele centurião que a vida era muito importante e que existia algo além daquele momento ali. Então, Paulo passou credibilidade por meio do seu testemunho. E quando a gente passa a credibilidade por meio do nosso testemunho, Deus cuida da gente. Quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus vai cuidar com certeza das nossas vidas. Acredite nisso. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Quando a gente se propõe a fazer a vontade dele, que é boa, que é perfeita e que é agradável. O ponto 5 dessa história é: acredite, haverá salvação. Vou ler o verso 44 para você. Quanto aos demais que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio, e foi assim que todos se salvaram na terra. Todos, sem exceção, todos se salvaram. Todos os que seguiram as instruções de Paulo salvaram-se de alguma maneira. Nossa, que aprendizado. Que coisa boa para a gente pensar aqui. Isso pode nos ajudar a fazer um paralelo com a Bíblia. Se nós seguirmos a orientação que a palavra de Deus tem dado para a gente ao longo dessa história, da nossa história e da história da humanidade, com certeza seríamos todos salvos. Se nós seguirmos a orientação que a palavra de Deus vem falando para mim e para você ao longo dessa história, com certeza a humanidade não estaria nessa situação como nós estamos vivendo hoje. A situação que o ser humano vive hoje é porque simplesmente ele acha que ele pode funcionar sem a orientação de Deus. O homem pensa que é Deus. O homem acha que ele pode funcionar sem estar com Deus. E isso é um problema. Só será possível se salvar se você se jogou no mar. Ou seja, é necessário ter fé. Isso aqui é uma prova de fé. Só vai ser possível a gente entender que esse negócio de Deus é verdade, ou se não é verdade, se a gente acreditar em Deus. E a gente continua pensando aqui, a gente precisa ter fé e a gente precisa se agarrar a essa fé. A gente precisa ter fé e esses botes salva-vidas eu vou chamá-los de disciplinas espirituais, para que a gente fortaleça a nossa fé, para que a gente lá no finalzinho, quando tudo se acabar, a gente vai olhar para a terra firme. Foi isso que aconteceu com aqueles homens. Foi isso que é isso que precisa acontecer comigo, com você. Ou seja, uma orientação tem sido dada para mim e para você ao longo da história, e a gente segue essa orientação ou não seguimos. Uma coisa é certa: se não seguirmos essa orientação, nós vamos deixar de ser salvos. Se nós não seguirmos essa orientação, o pecado que toma conta da nossa vida vai nos distrair e vai fazer com que eu e você perca o foco da nossa vida. Deus, ele preparou tudo direitinho para mim e para você. Deus, ele fez para mim e para você, nos deu a oportunidade de estarmos na eternidade com ele. E nós temos essa oportunidade dada pelo seu Filho. É necessário entender que Deus fez isso por meio de Jesus. Jesus é Deus, Jesus nasceu, Jesus conviveu entre nós, nos ensinou como nós deveríamos viver. Jesus sofreu quando foi julgado ali de maneira injusta. Jesus morreu por mim e por você. Jesus ressuscitou e voltará para levar a sua igreja. Por isso que a gente precisa se jogar no mar. Por isso que a gente precisa se jogar na fé. É uma tempestade complicada, né? Está muito complicado. Eu sei que está complicado, mas se jogue. Se jogue na fé. Se jogue na direção de Deus. E se agarre naquilo que vem acontecendo ao longo do tempo pela palavra de Deus, nos indícios. Se apegue à oração. Se apegue ao serviço cristão. Se apegue em saber que você é uma pessoa separada para esse tempo. Não me pergunte por que Deus escolheu você para viver nesse tempo. Eu não tenho essa resposta. Mas a única coisa que eu tenho a única coisa que eu sei e que eu percebo é que Deus nos escolheu. E se Ele nos escolheu, Ele está pedindo para a gente se jogar no mar nesse momento, no mar da fé, para que a gente possa se agarrar às coisas que Ele vem falando ao longo da história, por meio de profetas, por meio do seu próprio Filho, que Ele utilizou para conectar cada um de nós ao céu.
Existe uma eternidade com Deus, existe uma eternidade sem Deus. E Deus nos escolheu para que a gente pudesse estar eternamente com Ele. Acredite você ou não. A terra prometida está bem ali. Mas a gente vai precisar se lançar no mar e se apoiar nessas disciplinas espirituais, nessa situação, para a gente poder chegar até a terra firme. Amém? Quero terminar essa mensagem fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeiro, nós estamos atravessando uma tempestade. E é necessário que a gente entenda isso. É necessário que a gente entenda que precisamos saber que as coisas vão ficar um pouco mais complicadas segundo a palavra de Deus. Lembra das orientações? Lembra daquilo que foi falado? Eu acho que chegou um momento da igreja entender que nós vamos partir para um segundo tempo do jogo. Até dia 15 de março, aproximadamente, a vida era de uma maneira. Nesse período em que nós vamos retomar as atividades, porque vamos retomar, a vida vai ser de uma outra maneira. E Deus está nos convocando para entendermos que a gente está atravessando uma tempestade, mas que essa tempestade ela vai ficar um pouco mais complicada, porque a volta de Jesus está muito próxima. Segunda coisa que eu aprendo com esse texto, que eu quero compartilhar com você, que me ajuda a entender também sobre a minha fé, que o texto fala que aqueles camaradas queriam largar o bote para meter o pé do barco, para sair fora. Fé. Eu quero dizer para você, para que você não abandone o barco, não abandone a sua fé. Temos que continuar nossa jornada de vida cristã, acreditar no que Deus, por meio do seu Espírito, está fazendo no meio da sua igreja, na nossa vida e na vida das pessoas que acreditam nele. A terceira coisa que eu quero pensar com você e fazer uma aplicação para a minha vida e para a sua vida é que a palavra é nossa orientadora. Se pararmos para meditar na palavra, se pararmos para ler a palavra, se pararmos para acreditar e refletir na palavra, nenhuma distração vai fazer com que a gente perca o foco. Então, a minha dica para você é para você seguir a orientação da palavra de Deus. A quarta coisa que eu quero compartilhar com você nessa noite é que Deus está cuidando de mim e de você. Deus está cuidando de nós. Não duvide. Ele disse em todo momento, no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas eu quero citar especificamente aqui o texto de Mateus, capítulo 28, que diz que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Conforme Paulo poupado a sua vida ali pelo centurião, eu acredito que Deus ele tem propósitos com as nossas vidas e Ele está conosco. Deus está cuidando de nós. A quinta coisa que eu quero falar para você nessa noite: todos que acreditarem serão salvos. Todos os que acreditarem e cumprirem aquilo que for determinado por Deus. Veja bem, isso não é um negócio assim, faça isso que vai acontecer isso. Não, todos que acreditarem. Você será salvo independente dos seus esforços, porque não é pelos nossos esforços. Mas o que a gente tem que fazer é entregar a nossa vida. Eu vou lembrar muito da oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso ela tem mexido muito comigo quando ele fala assim: venha a nós o teu reino. Por que eu estou falando isso para você? Porque quando a gente fala venha a nós o teu reino, a perspectiva que a gente tem de vida não é mais a perspectiva da vida que a gente tem aqui no mundo. A perspectiva que a gente tem de vida é a perspectiva do mundo que Deus tem preparado para nós. E essa perspectiva de vida que vem a nós o teu reino é que a gente vai compartilhar com os outros. Nós somos súditos de um reino. Tá bom? Então assim, por ser súditos de um reino, a gente vai querer que esse reino ele esteja à nossa volta. Então a gente vai tentar acolher o maior número de pessoas, mostrando para essas pessoas esse reino. E venha a nós o teu reino significa que ele está voltando para cuidar de todos nós. O tema da campanha de missões estaduais nesse ano de 2020 é Sim, eu creio. Sim, eu creio. E eu quero complementar com aquilo que a gente falou nessa noite. Sim, eu creio em meio à tempestade. Sim, eu creio apesar da tempestade. O João deixou isso escrito para a gente no verso 5, o Evangelho de João, diz assim: em verdade, lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida.
A gente pensou aqui em muitas coisas nessa noite. A gente falou sobre um naufrágio, uma situação muito difícil e complicada. Mas a chave daqui é a gente acreditar, é a gente crer. O que a gente pode fazer nesse tempo? Crer, acreditar. Acreditar nos cuidados de Deus sobre a nossa vida, acreditar que Deus está cuidando de nós, acreditar que seremos salvos, acreditar que de alguma maneira a orientação da palavra de Deus vai nos auxiliar a vencermos toda essa tempestade. A tempestade, ela não vai passar, meus irmãos, mas a gente não pode abandonar a fé. O texto de Atos capítulo 27 tem me ensinado muitas coisas, mas tem me ensinado principalmente a ser um homem que acredita nos cuidados de Deus. As tempestades, conforme o pastor Hernandes falou para a gente no começo, elas são inevitáveis, elas são inesperadas, elas são inadministráveis, mas elas são pedagógicas. Que as tempestades nos ensinem a viver o reino de Deus, que as tempestades nos ensinem a entender um pouco mais sobre aquilo que Deus quer para a nossa vida. Lembre-se, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ele continua cuidando de nós, apesar de nós. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado por tudo que o Senhor tem proporcionado a cada um de nós. Obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelos meus irmãos da Igreja Batista Central em Rocha Sobrinho. E eu peço ao Senhor que continue cuidando de nós, que continue cuidando de cada irmão meu que representa essa igreja. Nos ajude, Senhor, a ser homens e mulheres que vençam a tempestade desse tempo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que me deu a oportunidade de poder compartilhar da minha fé em Cristo Jesus. Sim, eu creio. Eu creio, apesar de toda a tempestade que nós estamos vivendo nesse tempo. Um grande abraço. Fique em paz. Até a próxima.